Nessa aula, você aprenderá como recuperar informações do usuário do seu programa. Até agora, todos os dados utilizados no seu programa estavam inseridos dentro do seu código-fonte. Para começar essa aula, vamos criar um novo programa, que será a classe chamada entrada, que vai apresentar como recuperar as informações do usuário. Vamos salvar essa classe dentro do diretório XTI com o nome entrada.java. Está aqui o seu código-fonte. E dentro dessa classe, vamos criar o nosso método main. A primeira forma de recuperar dados do usuário é através do próprio método main. Quando nós executamos a classe entrada, o método main é o primeiro a ser chamado. E nesse método, nós podemos passar alguns parâmetros. O parâmetro que esse programa espera é o parâmetro args. Esse parâmetro é um array, nós ainda não trabalhamos com array, mas para recuperar a primeira posição de um array, nós utilizamos os colchetes, informando a posição 0. Então, aqui, nós podemos imprimir esse valor que vai ser informado pelo usuário no momento da execução do programa. Vou compilar esse programa, mover até o diretório onde estão os códigos-fontes, compilar a fonte entrada.java e agora executar este programa. Como foi descrito, esse programa agora espera um argumento, que é informado logo após o nome do programa. Então, eu vou colocar aqui universidade. E ele imprimiu o valor informado. Agora, para que esse programa funcione de maneira adequada, o usuário do seu sistema precisa saber quais são os argumentos esperados por esse programa. Porque se por um acaso o usuário não informar o parâmetro correto, você vai conseguir um erro no seu sistema. Então, nesse ponto, pode ser necessário a criação de um programa um pouco mais interativo. Aqui, a recuperação dos dados foi feita na chamada do programa. Agora, eu quero uma maneira de recuperar a informação interagindo com o usuário. Eu utilizei o nosso sistema para imprimir o valor informado pelo usuário. Mais especificamente, eu utilizei a saída do nosso sistema. Isso aqui é uma redução do nome output, que significa saída em inglês. E a entrada do nosso sistema? Eu posso recuperar a entrada através do input do meu sistema. Então, system.in é a redução para input, que significa entrada em inglês. Existe um objeto na linguagem Java chamado scanner. Esse objeto scanner, ele consegue trabalhar com essas entradas do meu sistema. Então, ele consegue ler as informações na entrada do sistema e transferir isso para dentro do nosso programa Java.
Agora, nós podemos ler a entrada do meu scanner, acessando o método nextLine. Esse método também retorna uma string como resultado, da mesma maneira que o nosso parâmetro args aqui em cima. Vamos ver agora o resultado. Vou compilar novamente o programa. E aí você deve estar pensando, ah, que legal, ele não sabia que ia dar erro. Não, isso foi proposital. Algumas classes do seu programa, elas estão acessíveis em qualquer programa Java que você vai construir. Então, a sua classe System está acessível. Uma classe String está acessível. Na aula passada você viu as classes Wrapper. Todas as classes Wrapper estavam acessíveis para o seu programa utilizar. Mas apenas algumas classes estão visíveis dentro do seu programa Java, por default. Essas classes elas estão organizadas dentro de um pacote chamado JavaLang. JavaLang. Depois nós vamos estudar mais a fundo esses pacotes. Agora, esse pacote scanner, ele está, na verdade, essa classe scanner, ela está em outro pacote, que é o JavaUtil. Isso significa que essa classe ela não está acessível, não está visível para o nosso programa. E para tornar essa classe visível, nós vamos precisar importar ela aqui dentro. Por que algumas classes não estão visíveis na linguagem Java? Porque a linguagem de programação Java ela é composta de um universo muito extenso de classes. Então, por esse motivo, algumas delas não são carregadas, ou a grande maioria delas, na verdade, não é carregada de forma automática. Então, para importar uma classe para ser utilizada dentro do programa, nós utilizamos a palavra-chave import, seguido do endereço dessa classe, que é composto pelo pacote JavaUtil, nesse caso, e o nome da classe. Agora sim, quando nós tentarmos compilar esse programa, ele vai conseguir a compilação sem problema. E agora podemos executar o programa novamente. Java, entrada. Vejam que agora eu não estou passando o parâmetro aqui na frente. Ele vai esperar o parâmetro informado pelo internauta, ou pelo usuário. Então vamos colocar aqui curso de Java. E ele imprimiu aquele valor que nós informamos aqui embaixo. Dessa maneira, você tem um pouco mais de flexibilidade. Você poderia, por exemplo, fazer uma pergunta para o usuário. Qual o seu nome? E aqui embaixo, imprimir o nome do usuário. Então, eu vou pegar esse nome aqui dentro de uma variável, apenas para ficar um pouco mais claro, e vou fazer uma saudação a ele. Bem-vindo, fulano de tal, né? O nome dele. Vamos compilar novamente. E agora executar o programa. Qual o seu nome? Bem-vindo, Ricardo. Então, aqui nós temos um pouco mais de flexibilidade e uma segurança maior de que o usuário vai saber o que o programa espera dele, né? Agora, com relação a essa classe,
como é que eu poderia saber as outras funcionalidades da classe Scanner? Ou mesmo da classe System? Na aula passada, vocês acessaram a documentação do Java, que nós instalamos lá junto do JDK. Então, nessa mesma documentação, que eu vou acessar aqui dentro do diretório Java, JDK, Docs. Aqui, você pode acessar aquela documentação em Java SE API e procurar aqui pela classe Scanner. E aqui está a nossa classe. Aqui vocês vão ter acesso a todos os métodos, a todas as propriedades dessa classe, né? Temos vários exemplos de uso. Então, aqui está a lista completa de métodos dessa classe. Vocês vão perceber que através dessa classe a gente já pode recuperar um valor em um tipo primitivo direto, né? Então, ele já faz um trabalho de conversão do valor informado pelo usuário. Então, next double, next int e assim por diante. Então, está aqui. Next boolean, next double, next float, next int. Então, aqui vocês podem navegar por essas classes. Pesquise também a classe System. Para descobrir o que é que você pode realizar com essa classe System. E uma outra dica que eu passo aqui para você. Aqui no Java, logo aqui em cima da documentação, nós temos uma série de pacotes. O pacote que está visível para você é esse aqui, pacote JavaLang. Todas as classes aqui dentro, inclusive essas aqui, Annotation, Instrument, esse pacote e os subpacotes dele estão disponíveis para você utilizar nas suas classes. Então, aqui tem algumas dessas classes. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou mostrar para você como recuperar as informações do usuário através de uma interface gráfica, utilizando uma janela. Da mesma forma que você acessa algumas informações no seu sistema operacional. Tá? Vejo você na próxima aula. Até mais!